até preguei ela na sexta-feira, mas é uma palavra tão rica que eu decidi falar ela também nesse domingo. Amém, gente? Por que, pastor Luciano? Porque o que Deus tem para falar para nós nessa manhã é algo muito forte. Amém? Então vamos lá, povo de Deus. Isaías 65, a partir do versículo 8. 65, 8. Então vamos lá, diz assim: assim diz o Senhor. Quem está dizendo? O Senhor. Como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não desperdice, pois a bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não destruirei o quê? A todos. Então vamos lá, pessoal. Essa palavra, ela tem dois sentidos para nós. Primeiro, Deus falando de nós, e você falando das coisas de Deus. Como assim, pastor Luciano? A Bíblia diz, assim quando se acha quando se acha vinho num cacho de uva, e diz, não desperdice, assim eu farei com vós. Meu querido, sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque Ele achou vinho em você. Amém, pessoal? Pastor Luciano, mas quem sou eu? Sou um pecador. Antes de vir para cá eu cometi um pecado, ou a minha vida toda foi em cima de um pecado. Meu querido, Deus encontrou vinho em você. O que significa isso? Ele encontrou algo que Ele diz, eu posso usar esse meu servo. Ele é todo pecador hoje, ele é todo errado hoje, ele de repente de 10 palavras, 12 é palavrões, dando um exemplo. O coração dele é cheio de problemas, o coração dele é cheio de mágoas, mas eu vi uma pontinha de algo, que eu olho para ele e eu digo, eu posso usá-lo. Então Deus, pessoal, está dizendo para você, eu não vou desperdiçar essa pessoa. Porque, pessoal, às vezes, eu falo porque é assim que eu me sentia quando eu cheguei na igreja, eu achava que nem Deus me queria mais. Eu achava que nem Deus estava olhando para mim mais. E foi quando eu descobri que eu estava sendo muito amado por Deus, que toda a minha vida, às vezes, os livramentos que eu tive era Deus me amando. Às vezes que eu fui livrado, às vezes que aconteceram coisas até contra a minha própria vida. Até contra a minha própria vida, eu vi ali, pessoal, que mesmo no erro, no pecado, Deus já estava me amando, Deus já estava me guardando. Amém, gente? Então olha para a pessoa do lado e diga para ela assim, ó, Deus achou em você vinho e não quer desperdiçá-lo. Só que acontece o seguinte, meu querido, também tem um sentido contrário. Tem pessoas que elas estão encontrando vinho, por exemplo, na casa de Deus, e elas estão o que, gente? Desperdiçando. Pessoal, você não sabe a sede que as pessoas estão tendo das coisas de Deus. Mas posso falar uma coisa para você? Mas tem gente aqui, tão pertinho, podendo ter o pastor todo dia. É ou não é, pessoal? Poder vir aqui ouvir a palavra, o pastor está aqui à tarde, o pastor está aqui à noite, se você precisar, o pastor está aqui, o horário que você quiser. E tem pessoas que desperdiçam. Não é desperdício o pastor, não, desperdiça a palavra. Desperdiça, pessoal, a unção de Deus que está sobre essa igreja. Porque eu tenho certeza que Deus tem uma unção sobre essa igreja. Amém, gente? Porque graças a Deus, Deus tem feito milagres extraordinários. Eu tenho visto a mudança na vida de muitas pessoas aqui. Tem pessoas que têm lutas, mas as lutas amanhã serão testemunhos do que você vai contar.
Amém? As lutas de hoje serão os testemunhos de amanhã. Pessoal, vou ver o celular aí, gente, pelo amor de Deus, para não atrapalhar a reunião. Vamos lá, continuando. Não desperdice o vinho, né, pessoal? Vamos lá. Aí ele continua dizendo assim: farei sair de Jacó descendência, e de Judá o quê? Um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão o que, pessoal? A terra, e os meus servos habitarão nela. Ele aqui estava se referindo ao Senhor Jesus, né? Que ele fala: farei sair de Jacó, descendência de Judá, um herdeiro, Senhor Jesus, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Aí ele diz: Sarón servirá de campo, de pasto de ovelhas, e o vale de Jacó, lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscar. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, olha só, gente, aí ele começa aqui falando: mas a vós outros, que se separam do Senhor, os que se esqueceis do que, pessoal? Do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna. Eu estava falando para o povo o seguinte: aqueles que se esquecem de Deus. Pessoal, e só tem duas coisas que faz a pessoa se esquecer de Deus, e as duas coisas é mencionadas nessa palavra. Primeiro, aqueles que eles falam da deusa Fortuna? Os que apartais do meu caminho e esqueceis do meu santo monte, que preparais mesa para a deusa Fortuna. Quem são essas pessoas que preparam mesa para a deusa Fortuna, gente? É aquelas pessoas que só pensam no dinheiro. Ah, não vou na igreja porque eu tenho que ganhar dinheiro. Não vou na igreja porque o pastor fala de dinheiro. Tem tudo isso, né? Não é, pessoal? Ah, eu não vou porque eu tenho que trabalhar bastante para ganhar dinheiro. Não estou dizendo que você não tenha que trabalhar, mas cuidado, gente, para que o seu Deus não seja a deusa Fortuna. Cuidado, para que o seu Deus não seja a deusa Fortuna. Que você mais se preocupe com o dinheiro do que propriamente com Deus. E mal sabe você que ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Sabe o que Deus está dizendo? Se você buscar em primeiro lugar a presença de Deus, a palavra de Deus, todas as coisas vão começar a ser acrescentadas na sua vida financeira, familiar, sentimental, em tudo, gente. Claro, não é da noite para o dia. Tem gente também que pensa que é um passe de mágica. Eu vou vir na igreja essa semana, tudo vai mudar. Não é assim. As coisas vão mudando, porque a mudança às vezes acontece. Ela começa onde? Dentro de você, e vai transformando, vai se externando. Quando você vê, a mudança começou a acontecer na sua vida. Amém, gente? Quem crê nisso? Então, ele diz, vamos lá: aqueles que preparam mesa para a deusa Fortuna, não deixe que o dinheiro, e às vezes até a falta dele, te separe de Deus. Porque às vezes é o contrário, às vezes a pessoa está procurando muito dinheiro, ou às vezes porque está faltando dinheiro. Às vezes ela não tem ainda o dinheiro que ela precisa. Meu querido, fica calmo, se aquete, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus. Ele está vendo tudo que você está passando. Quem crê nisso? Ele está vendo. Mas pode ter certeza, se você aguentar firme, se você perseverar, quando você menos esperar, você vai ver a vitória batendo na sua porta, em nome de Jesus. Amém? Aí ele fala mais uma coisa: a deusa Fortuna, e misturais vinho para o Deus Destino. Ou seja, tem pessoas, pessoal, muito preocupada.
meu casamento. Busque a Deus que o seu casamento vai mudar. Minha família, pastor Luciano, meus irmãos. Gente, se você buscar Deus em primeiro lugar, sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a abençoar a sua família. Não vou dizer para você que eu não tenho luta na minha família, eu tenho lutas na minha família, mas por causa das minhas orações e da minha vida com Deus, graças a Deus, Deus está abençoando minha família, pessoal. Os que não conheciam Jesus estão conhecendo, os que estavam afastados estão retornando. Mas a pessoa fica tão preocupada com o destino dela, ela fica tão preocupada com o destino, o que vai ser o seu amanhã, o que vai ser de mim amanhã, pastor Luciano. Meu querido, não se preocupe com amanhã, o amanhã vai pertencer a quem? A Deus. Você está agradando a Ele? Você está procurando fazer a vontade dEle? Está procurando andar fiel a Ele? Então, fique firme, porque a vitória é certa na sua vida. Não desperdice, pessoal, não desperdice a oportunidade que Deus está dando para você. Hoje cedo atendi um rapaz, é que ele não pôde ficar, que ele está trabalhando. Ele falou: pastor, já fui em igreja A, B, e sempre alguma coisa acontece para poder me tirar da presença de Deus. Ou seja, ele não está encontrando ainda o lugar. Ou seja, pessoal, não está achando vinho ainda. E às vezes também pode acontecer que esteja desprezando, mas aí não cabe a nós julgarmos. Amém? Mas eu peço para você, não desperdice. Não desperdice o vinho que você está encontrando. Amém, gente? Vamos lá, continuando para a gente. E misturais o vinho para o Deus destino. Também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei, e o que? E não me respondeste. Eu pergunto para você, será que Deus não está te chamando, e você está com os ouvidos tapados? Deus está dizendo, se conserta em tal coisa, muda em tal coisa. Será que de repente Deus está chamando e você não está ouvindo? De repente Deus está chamando, sabe para quê, pessoal? Para você ser mais usado por Deus na obra. Será que você de repente não está fechando os seus ouvidos? Presta muita atenção, pessoal. Será que você não está fechando os seus ouvidos para aquilo que Deus está chamando você? Aí ele continua dizendo assim, vamos lá. Versículo 12: porquanto chamei e não me respondestes, falei e o que? E não ouvistes. Não é porque Deus não está falando não, gente, Deus está falando, mas às vezes a pessoa não está dando ouvido. Mas fizeste o que é mal perante a mim, e escolhestes aquilo que eu não tinha prazer. Ou seja, tem muitas pessoas, presta atenção aqui, pessoal, não deixa de nada tirar sua atenção. Tem pessoas que às vezes estão fazendo o quê? Estão escolhendo aquilo que não agradam a Deus. Estão fazendo aquilo que não agrada ao Senhor Jesus. E quando eu faço aquilo que não agrada a Deus, pessoal, como depois eu vou chegar para Ele e pedir alguma coisa que vai me agradar? Um exemplo, eu estou vivendo na prostituição, como que eu vou pedir para Deus abençoar os meus caminhos? Eu não consigo liberar perdão no meu coração, como que eu vou pedir para o Espírito Santo entrar no meu coração? Eu estou pedindo para Deus prosperar a minha vida, se eu não estou sendo fiel a Ele? Está dando para entender, pessoal? Às vezes a gente quer tanta coisa de Deus, e eu pergunto para você, o que você tem feito para Ele? Faz uma análise agora da sua vida, bem rápida. Será que você tem feito aquilo que Deus tem pedido para você fazer? Porque Deus fala ou não fala, pessoal?
por exemplo, eu estou pregando aqui, Deus está falando. Eu estou pregando aqui, Deus está falando com você. E cabe você dizer, não, eu vou atender a voz do Espírito Santo, eu vou atender a voz de Deus. Aí ele continua dizendo assim, versículo 13: pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós, o quê? Olha só, pessoal, os meus servos, quem é o servo de Deus? Aquele que agrada a Deus, aquele que procura fazer a vontade de Deus. Presta atenção aqui, pessoal. Aquele que procura fazer a vontade de Deus, o servo de Deus. Enquanto uns vão estar passando fome, o servo de Deus vai estar comendo. De repente, às vezes não é nem no sentido literal, realmente a pessoa passando fome. De repente Deus está dizendo o seguinte: enquanto muitos vão estar com fome da palavra, você vai estar se alimentando com manjar. Amém, gente? Com manjar de Deus. Você vai estar saciado. Porque as pessoas estão com sede, estão com fome. Você sabia disso, pessoal? Mas o que tem de gente perdendo a esperança, o que tem de pessoas que não estão aguentando mais, pessoal, a vida, e que estão achando que a morte seria a melhor solução, e quando não caminham para esse lado, se jogam nos vícios, se jogam no vício dos jogos, no vício das drogas, da bebida, das amantes, começa a ter várias mulheres, vários homens, porque o mal vai sempre apresentando outros caminhos para a pessoa, e muitas vezes a pessoa não está ouvindo a voz de quem? A voz de Deus. Está dando para entender? Vamos lá, continuando. O pastor parou no 13, né? Pelo que assim diz o Senhor, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis de fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos se alegrarão. Amém, gente? Diga assim: eu serei alegre, por causa das bênçãos, das vitórias, porque Deus está comigo. Amém, gente? Enquanto uns vão estar se alegrando, outros vão estar chorando. Pessoal, sabe que eu vejo essa passagem? Os dias de hoje. Está uma crise no mundo inteiro. Se não é uma crise financeira, é crise em outra área. Crise familiar. É crises em todas as áreas. Mas aqueles que vão buscar Deus é os que vão fazer a diferença. Sabe o que eu vejo, pessoal? Aqueles que estiverem firmes, aqueles que estiverem agradando a Deus, eu vi até uma cena essa semana na internet, de um homem se afogando, assim, um desenho de um homem se afogando. Aí tá, aquele que não serve a Deus se afogando, né? E aquele que serve a Deus deitadão em cima da água, assim, ó. Amém, gente? Não sei quem postou, foi alguém daqui que postou isso. Estava lá deitadão em cima da água, os servos de Deus descansando. Amém, gente? É o que vai acontecer. Quando tem gente se afogando desesperada, aqueles que servem a Deus vão ter paz no coração, da certeza que Deus está dando no coração deles da vitória, pessoal. Pastor, o senhor não passa tribulação, não? Passo, muita. Amém, gente? Muita guerra. Você não imagina as guerras que o pastor passa. Só que você não percebe, porque a gente tem paz no coração no meio da guerra. E a gente sabe que essa guerra a gente vai vencer. Amém, gente? Em nome de Jesus a gente vai vencer. E a gente já está para indo para uma próxima guerra, né, pessoal? Porque daqui a pouco a igreja não vai ter espaço mais, né? Já vai ter que ir para um lugar maior, que senão... É ou não é? Em nome de Jesus. Então, tudo é uma guerra, mas a gente vai vencendo. Você vai ver que a gente vai vencendo. Fizemos 2 anos a igreja. Quando a gente fizer 3, já não vai poder estar mais aqui. Porque Deus honra, pessoal. É só você se manter fiel. Amém? Para terminar, para a gente terminar. Versículo 14. Os meus servos cantarão. Diga graças a Deus. Porém, por terem o coração alegre,
Mas vós, que não dão ouvido à minha voz, que desprezam o vinho, que não ouvem quando eu falo, que quando eu chamo você não me atende, mas vós gritareis pelo quê? Pela tristeza do vosso coração, e uivareis pela angústia de espírito. Parece que é o que a gente está vendo acontecer nos dias de hoje, não é, pessoal? É ou não é? Deixareis o vosso nome aos meus eleitos, por maldição. O Senhor Deus vos matará e aos seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que abençoar a terra, pelo Deus da verdade, é que te abençoará, e aquele que jurar dessa aí. Vamos continuar, pessoal. De sorte que aquele que abençoar a terra pelo Deus da verdade, é que se abençoará, e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade, é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos. Em outras palavras, vai ser passado, meu querido. Amém, gente? Diga assim: toda essa angústia, essas dores, vai ser tudo passado na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então, fique de pé, por favor, pessoal.